Mas o mais importante aqui não é o nome. A história ela vai focar uma outra coisa. A história ela vai focar uma vida que poderia ser qualquer vida dessas que temos aqui. Em algum momento, na sua vida abastada, tranquila, confortável, houve um tremor de terra. E ela começou a sentir algo que não podia controlar. Nós temos muito medo de coisas que a gente não pode controlar. Coisas diferentes. Isso aconteceu com ela. E talvez tenha acontecido, ou esteja acontecido, ou aconteceu com alguém aqui. Uma doença. A princípio parecia uma coisa que passaria. Coisas de mulher. Isso passa. Mas não passou. Talvez tenha dado uma trégua em algum momento, mas voltou com força. Isso passa. Isso passa quando não é na gente. Quando é na gente, parece que não passa nunca. Parece que os minutos são horas e as horas são anos. Não passa. E não passou. Eu conheço alguém que pode ajudar você. Ele vai lhe dar um remédio e vai curar você. Eu quero, onde é? Ali. Qual é o remédio que o senhor pode me dar? Ele custa tantas moedas. Eu tenho. Me dê o remédio. Quando acabar, venha buscar mais, porque o primeiro não resolve. Ela tomou todo o remédio e não passou. A pior coisa é quando a gente tem uma dificuldade, um problema, tenta resolver com um método conhecido e não resolve. A crise está próxima, vai bater a porta. E foi o que aconteceu. A segunda garrafa. Quanto custa? Tantas moedas. Eu tenho. Mais moedas. Esse remédio não está adiantando nada, você não percebe que ele está enganando você. Não passa. Mas não passa. Os minutos parecem horas e as horas anos. Eu conheço alguém que já teve esse problema. Então, se você for lá conversar com essa pessoa, ela poderá dizer o que fez. Eu vou onde é. É longe. Você tem que gastar uma passagem para chegar. Eu tenho dinheiro. Aqui estão as minhas moedas. Então vamos. Precisamos de hotel, de comida. Eu vou com você. Eu tenho moedas. Eu gasto. Chegando lá, conhecer uma pessoa. Parecia distinta. Mas logo no final da conversa ela disse assim: você tem que tomar este remédio aqui. E ele custa. Custa quanto? Algumas moedas. Eu tenho. Deixe-me ver aqui. Eu tenho muitas moedas ainda. Eu levo o remédio, mas eu tenho que levar mais porque é muito longe. Mas então custa mais. Eu tenho. Então me dê as moedas. E ela sai com uma bagagem maior, talvez pagando excesso de bagagem. Mas ela tinha moedas, tinha dinheiro. Depois de um tempo tomando aquele remédio, melhor aparente, mas de repente os minutos pareciam horas e as horas anos. Não passa. Não passa. Dói aqui e dói aqui. Não passa. Mas você está fazendo fricote. Isso é uma coisa normal. Não, é em mim, não é em você. Você não pode entender nunca o que não está acontecendo em você. Tem que ter uma empatia muito grande para entender alguém que passa por algo que eu não passei, que eu não sinto. Não passa. Eu conheço alguém que pode lhe ajudar. Quem?
Ah, é uma pessoa muito importante, é um cientista, está fazendo experimentos e precisa de algumas pessoas para testar o seu remédio. Eu quero, mas custa. Quanto? Algumas moedas. Eu tenho. Eu ainda tenho. Tem uma caixa cheia de moedas. Aqui, colar, mais um, outro remédio, um exercício, algo diferente. As moedas foram acabando. Talvez lá para o final da caixa de moedas, da caixa do seu tesouro, ela não tinha perdido só as moedas. Talvez tenha perdido até a família. Não passa. Eu não quero mais você. Será que isso pega? Eu não quero mais você. Mas você sempre fala a mesma coisa. Eu não quero mais você. Eu quero alguém que me dê novidade. Parece que você sempre me puxa para baixo. Eu não quero mais você. As moedas vão se acabando. E os amigos também. Talvez até o marido. Este remédio agora é a última da ciência. Quanto custa? Algumas moedas. Eu já não tenho tantas moedas. Então você não vai ter o remédio. Mas espera. Essas moedas e mais alguns braceletes, mais algumas joias da família, tudo isso não serviria? Bom, deixa-me ver. Serve. Aqui está o remédio. E a sua última tentativa, porque as moedas tinham acabado, e com as moedas também acabaram os amigos, as amigas, aquelas que vinham para conversar, para ajudar, para lavar, para passar, para cuidar dos filhos, para cuidar dela, para dar banho, dificuldade para andar, vergonha para andar, porque bastava sair, dar alguns passos e o sangue corria. As moedas se acabaram, mas o remédio veio. Como os outros, não resolveu nada. Não passa. Os minutos pareciam horas e as horas anos. Sozinha, ouviu falar de alguém que tinha um remédio. Quanto custa? Nada. Ele nunca cobrou de ninguém. E onde ele está? Por aí. Olhe uma multidão. E é bem provável que ele esteja ali no meio dela. Mas com tanta gente assim, e eu que já não tenho mais moedas e não tenho amigas, eu não tenho amigos, eu não tenho mais família, não vai me perder. Como é que eu chego? Basta eu dar alguns passos e o sangue corre. Eu não posso contê-lo. As pessoas não querem ficar perto de mim. Isso pega, é pecado. Pecado e doença é a mesma coisa. E não para. São 12 anos que luta. Mas vai lá. Cadê? Onde ele está? Procure um monte de gente. Tem gente de todo tipo. Tem gente alegre. Tem gente crítica. Tem gente que entende. Tem gente que não entende. Tem gente que faz de conta que entende. Mas ele não desiste. Não custa nada. Ele não vai me dizer onde estão as suas moedas. Não. É provável que ele olhe para você e diga assim: cadê o teu coração? Porque é no coração que estão os maiores tesouros da vida. Ele quer esse tesouro. Você é capaz de dar para ele isso? É possível. Então vai. Eu ouvi dizer que ele estava por aqui. Em que rua? Vai lá, procura um monte de gente. Ele está lá no meio. Sabe por quê? Ele não tem medo de gente.
Tem gente boa, tem gente má, tem gente chorando, tem gente morrendo, tem crianças, e tem pescadores, até os pescadores, mas eles não valem nada, são tidos com uma visão muito negativa, e tem até pastores que cuidam de ovelha, que chegam depois do pôr do sol da sexta, invadindo o sábado. Não acredito. Tem até publicanos, aqueles que cobram os impostos para Roma. Não diga! Ele é assim. Eu vou. Indo pela rua, se escondendo, segurando o seu fluxo de sangue como podia. Ela não queria chegar encharcada de sangue ali. Mal sabia ela que ninguém que não fique encharcado do sangue, não o seu próprio, mas o dele, é que vive. E ela foi. Viu a multidão. Onde ele estaria? Procure uma multidão, ele está lá. Deve ser aqui. Se aproximou, mas era impossível. Ouviu de longe que ele estava indo para curar uma criança. E ele mal conseguia sair, mal conseguia andar pela rua. Mas ela se atreveu, ela disse: tudo ou nada. Eu já não tenho mais nada, eu não tenho nem moedas e nem amigos e nem parentes, eu não tenho ninguém, não passa. Eu vou me ajoelhar, eu vou engatinhar, eu vou passar por entre as pernas da multidão, escondendo a minha vergonha, escondendo o meu sangue, escondendo a minha sujeira, escondendo o meu pecado, para que ninguém veja. Mas eu não tenho coragem de chegar diante dele e explicar toda a minha história. Eu diria para ela assim: não precisa. Só chega perto dele. Ele conhece você. Ele viu quando os minutos eram horas e quando as horas eram anos. Ele viu que as moedas estavam acabando e acabaram-se os amigos. Ele viu. Ele viu que você não parava de lavar sua roupa. Sangue, mais sangue, muito sangue, muito sangue. Ele viu que não passava. E ela vai engatinhando como pode. E chega perto. Ensaiou um discurso, mas que não funcionou. Não sei se ela sabia que ele sabia. Ela pensou: se esse homem é quem diz ser, e quem dizem que ele é, se tão somente eu tocasse na sua roupa, só isso, a túnica está limpinha, se eu tão somente tocasse. E eu penso, uma mulher que procura chegar perto de alguém que ela não conhece, mas que a conhece, uma mulher que tenta segurar o seu fluxo com a mão, com o joelho, com a perna, talvez tenha a mão suja de sangue, seu sangue, e ninguém queria tocá-la. Se tão somente eu tocasse, e se não tivesse sangue, seria terra. De qualquer forma ela ia sujar a veste do mestre, e podia ser terra e sangue. Mas ela pensou: se tão somente eu pudesse tocar, só tocar, estaria satisfeita. Será que passa? E ela tocou.